Salve, salve, meus considerados e consideradas, tudo ótimo, tudo ótimo. Pessoal, há um bom período, desde que eu comecei a produzir os vídeos aqui no canal, conversar com vocês, eu tenho sido tentado a entrar em temas atuais e acabo fugindo da situação, sabe? Eu tento fugir de discutir temas atuais, mas a situação vai chegando, sabe aquela coisa que vai te forçando, vai te cobrando, tipo assim, você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar. E por mais que você evita, porque eu acho assim que não vai ser bacana pro canal, a gente vai entrar num ambiente muito polarizado que o Brasil esteve nos últimos 5 anos. E sabe, e daí ultimamente acontecem algumas coisas que vai trazendo a gente pro assunto e as pessoas vão conversando nessa história aí de que o Brasil foi envolvido em Lula e Bolsonaro, sabe? Antes faz o 22, faz a arminha, agora faz o L, o amor, os caras ficam cobrando esses três, sabe? Nossa, como que o brasileiro gosta, né, Ai, papai, sabe? E daí essa história de faz o L, faz a arminha, faz o L, faz a arminha, daí é muita piada. Bolsonaro dá um peido ali, o pessoal, peidou. Lula dá um peido ali, cagou na cueca, sabe? Janja, Michele, sabe? Essas histórias, né, tudo. E daí, gente, vem a picanha do Lula. Não vou falar sobre política desse negócio, mas é a picanha do Lula. Quando você fala picanha do Lula, as pessoas vão achar que é política, não é? Vai começar a entrar gente nos comentários aí, começar, faz o L, faz não sei o que, não quero isso aqui de política. É porque, na verdade, pessoal, a picanha do Lula tá dando muito o que falar, sabe? Porque o Lula andou falando da picanha com a cervejinha. E daí depois, rapaz, daí já viu os adversários pra cima, cadê a picanha? Daí os próprios eleitores, cadê a picanha? E daquele negócio, gente, picanha. E eu acabei tendo que falar sobre a picanha do Lula. Vou ter que falar da picanha do Lula. Mas não é pro lado da política. Porque eu vou falar pra vocês, se alguém vir cobrar pra mim de picanha, fala, meu amigo, esse negócio de picanha é assunto pra outra pessoa, não pra mim. E eu tenho certeza que muitas pessoas da minha geração vão entender por que eu vou falar sobre a picanha do Lula. Eu vou abordar 3 pontos aqui, né? Deixa eu ver, 3, talvez seja 4. Se eu errar, eu faço um aumento aqui na situação. Mas assim, eu vou citar 3 lugares, 3 situações. Em terceiro lugar, em terceiro lugar, na época que eu era criança, sabe, e eu vivi numa região de roça, de mato, às vezes o próprio Rio Maria tinha muito mato em volta, a gente não comia carne de vaca todo dia, sabe? Lá na roça a gente tinha frango, sabe, tinha carne de porco, tinha às vezes uma carne de caça. Às vezes a gente armava laço lá e matava um passarinho maior, tinha carne de passarinho. Era um monte de coisa envolvida ali, que a carne de vaca, como a gente não tinha criação de vaca, a carne ela era uma especiaria na nossa vida, sabe? Que daí você nem passava a saber, tinha carne de vaca uma vez no mês, 2 vezes no mês, né? E o resto era carne de outro bicho. Então assim, a carne de vaca, para chegar na picanha, tem uma picanha não me incomoda, porque eu fui durante a minha infância, porque a carne de vaca pra gente era uma especiaria, era uma coisa muito assim, então não precisava ser picanha, sabe? Então, essa era a cultura. Você consumia mais peixe, pescava um peixinho no córrego, já valia como carne. Você matava um frango, valia como carne. Você achava uma carne de caça lá, um tatu, uma cutia, uma paca, um trem, já valia como carne, né? Você
tinha carne de porco na lata, tinha carne de porco não sei de jeito, sabe? Já cobri, então a carne era uma vez no mês. Então esse negócio de carne de vaca não me incomoda, né? Outra coisa, no tempo que eu fui criança, na região que eu morava, os matador, né? Porque não tinha frigorífico, então tinha os matadores e tinha os açougueiros que matavam a própria vaca lá e punha para vender. Gente, os matadores, eles não vendiam a cabeça da vaca, eles não vendiam os pés da vaca ou do boi, eles não vendiam o espinhação ali, né? A suã, que usou assim. Eles não vendiam paquera, que era aquele conjunto de língua com aqueles negócios ali que eu não sei falar ali agora. Eu acho que é o pulmão do gado, sabe? O pulmão com o fígado, aquelas coisas. Eles não vendiam. Vendia só o fígado. O restante, a paquera, o coração, a língua, eles não vendiam. Então se a gente chegasse no açougue, no matador, logo cedinho, e falasse, moço, o senhor tem aí pé de vaca? Os caras tinham aquele monte lá, já doava para você. Ah, meu pai pediu para saber se tem paquera, os caras doavam paquera. Ah, o cara dava cabeça de vaca, escarnava aquela cabeça bonitinha ali, sabe? Fritava a carne, jogava no meio do arroz, era uma maravilha, um trem top. Então não tive a necessidade de conhecer picanha, tá? Então eu não conhecia picanha nessa época. E aprendi a gostar, sabe? Meu pai, ele rachava a cabeça da vaca, tirava aquele miolo, enrolava numa paia de bananeira, punha na água para ferver, depois tirava aquilo, jogava numa farinha, jogava tempero, era uma delícia. Então, até então eu nunca tive um desejo de conhecer coisa melhor com aquela simplicidade daquelas carnes. Aqueles pezão, sabe? Meu pai sapecava bonitinho, mas a minha mãe sapecava, limpava ali, jogava na panela, fervia, fazia um mocotó de primeira, sabe? Então, sabe, tem gente que não conhece o que é isso, sabe? O poder de uma costelada com mandioca, com um mocotó bem caprichado, sabe? Uma paquera, meu pai cortava ali o pulmão do gado, punha secar, depois de sequinho cortava fininho, sabe? Jogava no meio do arroz ou fazia uma farofa. Pensa num trem bom. Então não tinha necessidade, a gente ganhava isso nos matadores no açougue, né? Então quando precisava comprar uma carne melhorzinha, a gente ia no açougue e comprava uma carne melhor, né? Então não tinha, né, muito segredo, né? Pra gente descobrir que tinha outro tipo de carne. E nesse tempo que eu tô falando pra vocês, que o pessoal doava essas coisas, e até muito tempo depois, gente, eu fui descobrir nome de carne. Vocês me desculpem, viu? Fui descobrir nome de carne. Eu tava com 30 anos, velho. Tá doido que eu fui descobrir nome de carne. Porque nós chegávamos no açougue, só tinha alguns tipos de carne que você pedia. O pessoal do meu tempo aí, alguns vão lembrar. Então eu não sabia o que era alcatra, eu não sabia o que era contrafilé, eu não sabia o que era filé, eu não sabia o que era picanha, eu não sabia o que era. Porque a gente chegava no açougue, só tinha alguns tipos de carne, que era assim: tem carne de primeira? O açougueiro falava, tem, me dá 1 quilo. O cara ia lá, carne de primeira. Eu vou querer 2 quilos de carne de segunda, o cara ia lá, carne de segunda. Então era carne de primeira, segunda e terceira, né? Dificilmente a gente pediu uma carne de terceira, não era primeira, segunda e terceira, costela, carne moída e bife. Era essas carnes que você chegava no açougue e falava assim, me dá 1 quilo de carne de bife. O cara ia lá e cortava e batia já o bife para você e já entregava. Ah, me dá 1 quilo de carne moída. O cara moía a carne, então a gente não conhecia carne por nome, né? Chegava, me dá 2 quilos de carne primeiro, cara. Então é isso, eu não conhecia. Vocês me desculpam a minha ingenuidade, a minha ignorância, a minha falta de conhecimento com carne, porque eu não conhecia. Então os caras que vêm falar pra vocês, é picanha, picanha. Não, esquece a picanha, irmão. Eu fui saber que tinha picanha com 30 anos de idade. Então tem pouco tempo que eu descobri a picanha, descobri a alcatra, descobri o contrafilé, descobri o colchão duro. Sabe, eu descobri. Porque era só carne moída, bife, primeira, segunda, terceira ou costela. Era isso que a gente pedia no açougue. Me dá 1 quilo de costela. Me dá 1 quilo de carne primeira, me dá 1 quilo de carne segunda, me dá 1 quilo de carne moída. Era assim que o trem funcionava. Aí quando eu mudei para Água Boa foi que eu descobri que existia outro tipo de carne, porque eu cheguei lá nos supermercados, no Hiper Machado, lá no Super Caçula, né? No Super Bahia, na época o Biazibete, tinha um supermercado lá top, Biazibete. Eu fui conhecer esse mercadão. Quando eu chegava lá no açougue, eu olhava assim, ó.
Aí eu falei assim, me dá 1 quilo de carne. Daí o cara falou assim, você quer carne de quê? Eu falei, carne de primeira. Eu falei, mas qual carne de primeira? Aí eu falei, uma carne de primeira. Aí ele falou assim, ó, tem. Aí ele começou a falar as carnes de primeira. Eu falei, a carne de segunda. Ele começou a falar, ó, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Aí eu fui olhar a tabela e ver o preço mais barato. E daí eu olhava o preço lá e falava, vou levar isso aqui que tava mais em conta ali, num preço nem muito baixo, mas nem muito caro. E daí foi onde eu comecei a falar, chegar lá e olhar e comecei a conhecer o colchão duro, colchão mole, a alcatra, o contrafilé, o A100. Ai, não me fala de picanha, velho. A picanha pra mim é um acessório, não é um extraordinário. Uma costelada com mandioca, pessoal, eu ando quilômetros atrás de uma costelada com mandioca. Sabe, aquela costelada granfina, sabe, uma costela de vaca assada com aquela gordura, se você pegar o osso e tocar a gaita, que picanha! Vou lá querer picanha. Moço, se pegar aquele osso da costela e for a carne assadinha comendo assim e tocar aquela gaita, não tem nada melhor do que tocar uma gaita numa costela assada, sabe? E... ah, gente, é isso. E você descobriu que existia picanha quando? Vai falar de picanha. Quando você descobriu que tinha picanha? Quando tinha contrafilé, quando tinha alcatra, quando tinha... Quando? Quantos anos você tinha quando descobriu? Eu descobri com 30 anos. Não é vergonhoso falar, é a verdade. Por mais dolorido que seja, fala a verdade. Então, não precisa me vir com essas histórias aí de picanha, porque a picanha para mim foi uma das últimas coisas que entrou na minha vida no mundo da carne, sabe? Então para mim não faz a mínima diferença ter picanha ou não ter. Ter uma costelada, ter um mocotó, ter um coração cortadinho assim, fritadinho, um fígado acebolado, moço, um fígado acebolado dispensa comentário, dispensa recepção. Então, por favor, meus amigos e amigas, deixa a picanha para outro dia. Deixa essa história para outro dia, porque existe muita coisa boa que se fazer com carinho, temperar com amor, preparar naquele capricho, a gente vai sentir, né, saudade de picanha tão cedo. É isso aí. Não leve pro lado da política. Não leve pro lado da política. Porque eu quis contar a história para vocês, aproveitando a história da picanha do Lula, porque isso, gente, vai aumentar. Quando falar picanha do Lula, o pessoal vai ficar curioso, vai vir ver, vai achar que eu vou falar de política, né? Eu vou falar. E você, não era desse também, que comprava carne de primeiro, segundo, terceiro, costela? Você chegava e pedia carne para bife, carne moída, tal, primeiro, segundo, terceiro, costela? Se você foi disso aí, deixa seu comentário. Deixa seu comentário. E para não mexer com política, aqui está 13 minutos. Eu não vou parar no 13, porque vai achar que é sugestivo. Vou enrolar vocês aqui mais um pouquinho no bate-papo para a gente parar no 14. Porque se parar no 13, você vai estar falando aí, ele é 13, é picanha do Lula, e o Lula, e cadê? Vamos pro 14? Vamos parar de fazer arminha? Vamos parar de fazer L, faz o L. E para com isso, vamos tomar um café gostoso com os nossos amigos, vamos marcar uma costelada, vamos marcar aí um sarapatel, sabe? Vamos organizar isso, vamos deixar essa picanha para outro dia, né? Vamos fazer um mocotó, pegar um pé de vaca, fazer um mocotó extraordinário, sabe? Osso, gente, um chambari bem feito. Você pega o ossinho, tá comprando ossinho. Gente, ossinho pra mim é uma maravilha, sabe? Você pega aquele ossinho ali, cozinha ele bem cozinhadinho, moço. Manda uma batatinha no meio, manda uma mandioca caprichada, manda ali um tempero do capricho na hora, moço. Nem cachorro come. Nem cachorro come. E como eu prometi pra vocês, nós já passamos dos 13. Vou terminar por aqui. Deixo o meu abração pra vocês assim, bem apertadão, viu? E gratidão. Tchau, obrigado.